Oi, Carmen Lúcia! Parabéns pelos 25 anos de profissão. E uma coisa que eu tenho a te dizer é que as pequenas gotinhas das aulas que eu tive com você há 25 anos atrás foram suficientes para mudar a minha vida. Foram suficientes para inserir vida, inserir música, inserir dança, sonho, cultura nessa cabecinha. E eu tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse conhecido você, a sua família, que foram muito importantes para o meu crescimento, meu amadurecimento. Aprendi demais com vocês. Mas vamos falar das aulas de balé. 1990, quando você começou a ensinar balé, eu fui uma das suas primeiras alunas. Eu comecei a estudar balé com você ainda na salinha pequenininha, numa salinha que você tinha no fundo da casa da sua mãe, que depois, mais tarde, virou vestiário. Mas quando eu comecei, eu acho que nós éramos 4 alunas. Eu não me lembro quem são as outras 3, apesar de eu ter bastante memória de detalhes. Eu não me lembro quem eram as outras 3 alunas, mas eu acho que não cabiam mais do que 4 alunas naquela salinha. Naquela época, nós não tínhamos condição nenhuma, eu não sei nem como é que meu pai pagava essas aulas. Eu sou filha mais velha de 5 irmãos e nessa época minha mãe ficava em casa, cuidava da gente, nós éramos 5 e pagávamos aluguel, não tínhamos casa própria, meu pai trabalhava na GM, enfim, um salário bem pequeno, muita gente para comer. E meu pai, eu sei que ele fazia muito das minhas vontades. E uma delas era fazer balé. Então eu não sei em que termos meu pai me colocou nessa aula de balé. Mas nós não tínhamos condição de comprar um maiô, meia calça, nada disso. Então eu ia um pouquinho mais cedo para sua casa, depois da escola. Se eu não me engano, a minha aula era das 6 às 7 da noite. E eu colocava um dos seus maiôs de quando você era criança. E o meu favorito era um bege, um tecido assim bem lycra, meio brilhosinho. E o meu maiôzinho bege tinha assim uns frufruzinhos do lado, tinha uns babadinhos. E eu corria, depois da aula eu chegava em casa, colocava minha mochila e eu corria, porque eu tinha medo de outra criança chegar antes de mim e pegar o meu maiô. Porque ele era emprestado, mas ele era meu, naquela 1 hora da minha aula de balé. Enfim, esse é um dos detalhes que eu me lembro. Depois, com o passar dos meses, os seus pais reformaram o quintal. E aí, onde era o quintal aberto, onde eu costumava brincar com a sua irmã de boneca, seus pais cobriram, colocaram piso, eu lembro que era um piso marrom. E aí, vocês trouxeram os espelhos de dentro da salinha, colocaram no fundo assim do quintal, então dava para ver o quintal todo, não precisaram colocar mais espelho. E as aulas começaram a ser numa sala bem maior, e aí onde costumava ser a nossa sala, passou a ser o nosso vestiário. Chique, né? Nós começamos as aulas lá, e eu tenho muitas memórias das aulas lá. Uma das memórias que eu tenho é você dando aula pra gente com um conjuntinho azul turquesa de short e top, com a barriga de fora. E você ficava tão linda naquele conjunto. Eu achava você a mulher mais linda do mundo. Magra, aquela postura de bailarina perfeita. As costas faziam até aquela curva, assim, a barriga, né, taquinho inside. E eu amava quando você dava aula pra gente naquele conjunto azul. Eu ficava me imaginando, será que um dia, quando eu vier pra aula, esse conjunto azul vai estar à disposição pra gente vestir? Mas aí eu vou ter que envelhecer um pouquinho também, porque eu era um pouquinho menor que você na época. Enfim, eu lembro de uma aula que você chegou perto da vitrola pra colocar o disco, você tocava umas músicas do Richard Clayderman. Um pianista loirinho, do cabelinho liso assim. Eu lembro desse disco. Eu já te contei até os detalhes do porquê eu lembro desse disco. Você chegou perto da vitrola para colocar e um amigo seu chegou.
Se eu não me engano, o nome dele era Flávio. E esse seu amigo, você perguntou para ele a respeito de uns passos. Eu não lembro se era salsa ou se era lambada na época, ou se era forró. Eu não lembro. Eu era pequena e eu era apaixonada por você. Eu acho que eu não queria nem aprender balé, eu queria aprender a ser você mesmo. E aí, o seu amigo foi ensinar alguns desses passos. Mas eu lembro que ele te segurava assim nas costas e ele te ensinou, né, a pôr a mão no ombro. E ele foi te conduzindo nesse espaço meio que em câmera lenta. Na minha memória, isso acontece em câmera lenta, vocês dois dançando na sala. Uns passos largos, assim. Gente, a coisa mais linda pra mim era assim, uma cena de filme. Tipo a Cinderela dançando com o príncipe, sabe? E aí ele foi embora, sua mãe também estava na sala nesse dia. Eu lembro dos olhos azuis da Dona Bernadette te olhando para você assim, com tanto carinho, sabe? Com tanto orgulho de ver você dançando tão bem, tão linda. E aí ele foi embora, a aula continuou e essa memória de vocês dois dançando ficou para sempre marcado no meu coração, na minha memória. Fiz umas anotações, tem várias coisas que eu lembro. Ai, uma pena que eu não tenho fotos dessa época. Depois disso, olha o que eu lembro. Eu lembro de você nos ensinando os pliés e elevés. E depois disso eu voltei a fazer balé. Eu voltei a fazer balé aqui em Nova York. Eu, né, adulta, já com mais de 30 anos. E eu nunca deixei de querer aprender balé. Eu parei as aulas com você porque eu tinha medo de uma menina que ia na sala. E uma vez você saiu para atender uma ligação e você pediu pra gente se comportar no fundo, tomar cuidado com o espelho. E essa menina começou a dançar lambada e ela caiu em cima do espelho. E eu brincando, coisa de criança, eu falei assim, quebra! Menina, ela disse que ia me pegar na rua. Nunca mais eu quis voltar, de tanto medo que eu fiquei dessa menina. Mas enfim, depois disso eu voltei a fazer balé aqui em Nova York, com uma professora que se chama Lívia França. Eu acho que eu falei tanto na cabeça da Lívia que eu queria aprender balé, que eu queria fazer balé, que eu queria fazer balé, que ela montou esse grupo de adultos e eu comecei a fazer balé com ela. A gente ia sempre assistir uns balés no Metropolitan Opera House, que é a coisa mais linda. Eu espero que um dia você possa vir a Nova York e eu quero assistir um Lago dos Cisnes com você. Vai ser um prazer enorme sentar do seu lado e assistir uma peça de balé aqui com você. Voltei a aprender a balé com a Lívia, mas eu sempre me lembro da sua voz falando assim, ó. Plié, estica, elevé, desce. Plié, estica, elevé, desce. Ficou na minha cabeça. Que mais que eu lembro? E tem mais uma memória. Espero que façam uma edição aí, cortem as partes que não precisam. Você tinha umas decorações, eu não lembro se era na parede do seu quarto ou na porta, eu acho que era na parede do seu quarto, de umas sapatilhas de balé pink com glitter, uma sapatilha de balé em gesso pintada, pink com glitter na parede de decoração. Gente, todo mundo queria aquilo. Só porque vocês tinham. A minha mãe, enquanto não comprou, gente, um pedaço de gesso pintado para pendurar na minha parede, não sosseguei. Tipo, você ditava a moda, entendeu? O que vocês tinham, a gente queria também. A gente não tinha ninguém na televisão que a gente admirasse tanto, sabe? Por isso que eu falo que ao invés de aprender balé, a gente queria aprender a ser você. Porque você era um super modelo também, né? Uma filha querida, tocava piano. Eu lembro de você tocando piano quando nós íamos na sua casa. Você cantava super bem na igreja, nas coroações.
Depois você se tornou nossa líder do elo na igreja. Enfim, nossa, são muitas histórias, né? Mas o que fica é assim, é que eu acho que nós todos queríamos ser pequenas Carmens. E isso com certeza mudou a minha vida. E hoje eu dou muito valor para tudo que eu tenho em volta de mim, museus, teatros, tudo que eu vou assistir. Eu me lembro de vocês com muito carinho, de você, da sua mãe, da sua irmã. Sou muito grata, eternamente, a tudo que eu pude ver através de vocês, de todos os shows que eu fui assistir da sua escola enquanto você ainda era aluna. E por tanto carinho que vocês sempre dispensaram para mim e para tantas outras crianças no nosso bairro. Crianças sem muita condição que só realmente tiveram acesso à arte por causa da bondade do coração de vocês, da sua família. Te desejo muita saúde, muito sucesso e que venham os próximos 25 anos com muita força, muita garra. E se precisar de mim, Carmen, pode contar comigo. Eu tô longe dos olhos, mas eu tô pertinho do coração. Pode contar comigo sempre, tá? Um super beijo aqui do fundo do coração, com muita saudade. Tchau.